Bom dia, meus queridos e amados irmãos. Para nós é um prazer muito grande, mais um dia podermos aqui estar na presença do nosso Deus Todo-Poderoso, o excelso, magnífico e supremo, que atualmente tem nos dado força e graça para nós continuarmos na sua presença. Queremos mandar uma paz para todos os nossos queridos e amados irmãos também, né? E amigos internautas que não são ainda convertidos ao cristianismo, pelo fato de ter acessado, né, o YouTube e ter assistido nossas mensagens e ter parabenizado. Que Deus possa abençoar e conscientizar vocês, amigos, acerca da bênção salvífica, tá certo? Queremos compartilhar convosco uma leitura das Sagradas Escrituras que está aqui no livro de Romanos, ou na Epístola de Paulo aos Romanos, certo? Capítulo 3, versículo 23. Diz-nos assim, amados: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse versículo aqui, ele nos mostra a situação que nós estávamos na presença de Deus. Analise bem aqui que o versículo ele não diz porque uma partícula pecou, porque uma determinada parte pecou. Não, ele diz todos, ou seja, o versículo está generalizando toda a humanidade, os que nasceram, os que estão no presente momento, que são mais de 7 bilhões de habitantes que permeiam o planeta terráqueo, e os que ainda irão nascer. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O versículo 23 do capítulo 6, dessa mesma epístola aqui, diz o seguinte, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O Salmo de Números 14, versículo 2, diz o seguinte, que Deus olhou dos céus, a terra, para ver se tinha alguém que o invocasse, que buscasse a ele, e todos tinham verdadeiramente se desviado. Então, analise bem que não haveria um justo sequer, não haveria um que pudesse expressar com seus lábios, eu sou impecável, eu não pequei, eu não tenho pecado. Pelo contrário, a Bíblia diz que foi todos. O próprio apóstolo João diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, quer dizer, que Deus não amou somente um tipo de gente, um tipo de povo, não. Era gregos, romanos, judeus e gentios. Eram as 4 qualidades de povos que viviam naquela época, que ainda vivem no presente século, só agora que é generalizado de forma ou de caráter geral. Gentios e judeus. Hoje nós distinguimos somente esses 2 tipos de povos. Gentios, que é a igreja, que somos nós, a humanidade, e judeus, que é uma qualidade de povos diferente dos gentios. Então todos pecaram. Deus tinha que arquitetar o grande plano, transformar o ser espírito no ser carne. Querido, isso é muito lindo. O versículo 14 do capítulo 1 do livro de João diz que o verbo se fez carne. Quer dizer, a palavra de Deus se fez carne e habitou no meio de nós. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Analise bem que o próprio Cristo se materializou, né? Se fez homem humano para habitar no meio de nós. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta à igreja de Filipos, aos filipenses, denominalmente falando, ele disse o seguinte, olha, tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Pelo contrário, humilhou-se até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou e lhe deu um nome que está sobre todos os nomes. Pelo que, no nome de Jesus, todo joelho nos céus, anjo, na terra, a humanidade, embaixo da terra, os demônios, prostem-se e confessarão que ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então esse capítulo 3 da Epístola de Paulo aos Romanos demonstra a situação que nós vivíamos quando nós não conhecíamos a Deus. Vivíamos em uma situação caótica, acalêmica, malévola, distante e afastado de Deus. Deus fez então recair sobre a pessoa de Jesus todo o pecado da humanidade, a ponto de lá no Calvário, quando ele rendeu o seu espírito a Deus, ele disse o seguinte, está consumado. Ou seja, essa palavra consumado quer dizer pago,
quitado, não te devo mais nada. Mas antes que ele expressasse essa frase, está consumado, ele olhou para o céu e viu o abandono total de Deus. Por quê? Porque Deus contemplou na pessoa de Jesus Cristo, naquele presente momento, uma negritude grande de pecado. Uma nuvem negra de pecado que estava sobre a pessoa de Jesus. Estava sobre Jesus Cristo. Aquilo era o meu, o teu, os nossos pecados. Então, Deus naquele momento era mister que abandonasse a Jesus Cristo, porque Deus, ele se afasta do pecado. A Bíblia diz que só tem uma coisa que separa o homem de Deus, sabe o que é? É o pecado. Lá o profeta messiânico Isaías, no capítulo 59 do seu livro, versículo 1, ele diz o seguinte: olha, porque a mão de Deus não está encolhida para que ele não possa salvar, nem tampouco surdo os seus ouvidos para que ele não possa ouvir. Aí o versículo 2 diz o seguinte, que há uma coisa que nos separa de Deus, sabe o que é? É o pecado. Deus, ele aborrece, ele abomina, ele detesta o pecado. A própria Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então não tem solução para o pecado a não ser o sacrifício de Cristo no Calvário. Aí sim, o sangue de Cristo no Calvário derramado faz os nossos pecados ser cancelados, ser apagados. Deus agora coloca no mar do esquecimento e nós passamos a ser uma nova criatura em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Por isso que o profeta diz que Deus faz nova todas as coisas. A partir do momento em que isso ocorre ou acontece na minha, na tua, na nossa vida, aí a nossa vida é nova na presença de Deus. Passamos assim a estar vivendo em novidade de vida, não mais uma vida de pecado, pelo contrário, uma vida de santificação, uma vida irrepreensível. O nosso caráter, a nossa personalidade modifica diante de Deus e nós passamos a estar fazendo somente o querer e a vontade do Senhor. E esse versículo aqui, ele mostra-nos a situação que vivíamos diante de Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória e da graça de Deus. Ali não tinha sequer um que não tinha pecado, pelo contrário, todos. E nós vivíamos na semelhança de uma pessoa que vegetava, estava no mundo sem uma perspectiva de vida, como quem sabe é você, meu amigo, que nesse momento me escuta através desse vídeo. Está em uma situação catastrófica, em uma situação difícil, afastado de Deus. Mas eu quero te dizer que na manhã de hoje ainda há uma solução para os teus problemas. É justamente você reconhecer o sacrifício de Cristo no Calvário e aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. Porque todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus, da glória e da graça de Deus. Ué, pastor, ainda há solução para os meus problemas? Com certeza. Se arrependa dos seus pecados. Aceite a Jesus como seu Salvador. Procure uma igreja mais próxima de sua casa. E com certeza a obra de Deus será feita, será consumada na tua vida a partir do momento em que você se conscientizar desse teu erro pecaminoso, dessa situação que tu vive atualmente na presença de Deus, de bebida, de prostituição, de vício, de tudo aquilo que não presta. Pelo contrário, Deus quer salvar a tua alma. Deus tem um plano de salvação na tua vida. Quem sabe nessa manhã esse versículo está falando fortemente no teu coração. Porque todos pecaram. Porque eu pequei. Porque nós pecamos. Porque não tinha mais solução para o nosso problema. Mas a partir do momento em que reconhecemos o sacrifício de Cristo no Calvário, tudo modificou na minha, na tua, na nossa vida. Tá certo, querido? Então fique com essa palavra. Que essa palavra seja aplicada no teu coração. E na manhã de hoje você reconheça o sacrifício de Cristo e procure verdadeiramente saber que somente há um que pode solucionar os teus problemas e perdoar os teus pecados. É Jesus Cristo, o Filho de Deus. Tá bom, queridos? Que Deus em Cristo abençoe e que o Senhor continue falando fortemente em vossos corações. Você que ainda não é cristão, procure uma igreja evangélica próxima de sua casa. Com certeza Deus vai estar fazendo a obra gloriosa na tua vida. E você, meu amigo, meu irmão, que está nos acessando, está assistindo nossos vídeos, envie esses vídeos para um amigo seu que ainda não se converteu, que ainda não tem que ainda não tomaram uma decisão na sua vida, mas que Deus tem um propósito de salvação na vida deles. Envie e com certeza Deus vai estar trabalhando na vida dos mesmos e você vai estar contribuindo para o crescimento do reino de Deus aqui na terra. Tá bom? Deus em Cristo os abençoe. Amém.